Olá, meus amigos, amados irmãos e irmãs. Nós estamos aqui para mais um dia de mensagens nessa maratona dos 150 dias. E eu quero te convidar, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, amados. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, seja um canal de bênção para a vida das pessoas. Eu também quero te convidar a permanecer conosco até o final dessa mensagem. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida. Hoje Deus colocou no meu coração uma palavra abençoada, maravilhosa, e eu tenho certeza que em algum momento você já passou por isso ou está passando por isso, e nós temos aqui algo do coração de Deus para a sua vida. Então, permaneça até o fim, receba essa oração em nome de Jesus. E eu quero também te convidar a permanecer firme nessa maratona. Como eu tenho dito, eu tenho a plena convicção que nós chegaremos no final dessa maratona ainda mais abençoados, ainda mais fortalecidos, ainda mais edificados, ainda mais íntimos do Senhor e da sua palavra. Eu quero ler com vocês um versículo que está em 2 Reis, no capítulo 20, o versículo é o de número 1. E a palavra de Deus diz assim: Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Amados, rei Ezequias foi o 13º rei de Judá, o reino do sul. E diz a palavra de Deus que ele teve um relacionamento muito íntimo com o Senhor. Foi ele, numa atitude de coragem, destruiu os altares e os templos dos ídolos pagãos, promoveu a reabertura das portas do templo de Jerusalém, que tinha sido fechada pelo seu próprio pai. É bem verdade que o pai desse rei teve um reinado péssimo, e ele poderia muito bem ter aprendido a também ter um reinado ruim, mas ele não. Ele pegou tudo aquilo que o pai fazia de errado e falou: não, eu vou fazer aquilo que é certo. E ele resolveu destruir tudo de errado que o pai tinha feito, reabriu as portas do templo de Jerusalém, e no seu governo a Páscoa voltou a ser um feriado nacional. E ocorreu um reavivamento em Judá. Ele foi protagonista de um episódio, amados, com o rei da Síria, de nome Senaqueribe, que lhe enviou uma carta dizendo para ele não confiar em Deus, achando que o Senhor poderia evitar a destruição daquela terra, daquele país, já que Jerusalém seria destruído, e que ele sabia muito bem o que acontecia com aqueles que o rei da Síria resolvesse jogar por terra. E faz uma ameaça dura que não havia a menor possibilidade dele escapar. Para dar ênfase a essa maldade do rei da Síria, Senaqueribe relembra na sua carta o que os seus antepassados fizeram, destruindo as cidades de Gozã, Arã e Rezefê, matando todo o povo de Éden e mais, amados. E que nenhum Deus daquele povo conseguiria evitar esse massacre. O rei, amado, ao receber essa carta, após lê-la, Ezequias foi ao templo e a pôs na presença de Deus e orou, pedindo que o Senhor o salvasse dos assírios, pois assim toda a nação do mundo ficariam sabendo que o Senhor era o Senhor dos exércitos. O Senhor escuta a oração dele, ele escuta a oração de Ezequias, e através do profeta Isaías diz que o rei da Síria não entraria naquele lugar, que nenhuma flecha seria tirada contra a cidade, que nenhum soldado chegaria perto dela, e que aquele rei voltaria pelo mesmo caminho por onde ele tinha vindo, pois ele defenderia, o Senhor defenderia e protegeria aquela terra. E foi exatamente o que aconteceu. E Senaqueribe foi obrigado a voltar para Nínive, abandonando a luta.
Entretanto, amados, o rei Ezequias ficou muito doente. E num determinado dia, o profeta Isaías foi visitá-lo e lhe disse para colocar a sua vida em ordem, a sua casa em dia, pois tinha chegado o momento dele morrer. E foi exatamente esse versículo de 2 Reis 21 que nós lemos. Ao ouvir isso, amados, Ezequias, de uma maneira desesperada, podemos dizer assim, ele orou ao Senhor, pedindo por misericórdia. E quando o profeta Isaías já estava saindo do palácio, estava no pátio, saindo do palácio, ele recebeu a ordem do Senhor de voltar e dizer que tinha ouvido a oração do rei e que tinha visto as suas lágrimas e por conta disso o curaria. Ele acrescentaria mais 15 anos de vida. É sobre essa atitude de Ezequias, ao ouvir a sua sentença de morte, que eu gostaria de refletir nessa mensagem com vocês. Aquele homem, amados, não ouviu que os seus dias tinham chegado ao fim de qualquer um. Perceba, amados, que ele tinha escutado aquelas palavras do mesmo profeta que tinha dado as boas novas a respeito do rei da Síria. Ele sabia que aquela mensagem era real, verdadeira, e que aquilo que ele tinha dito aconteceria. Mas ele não se conformou, ele não aceitou. E apesar de ele ter ficado desesperado com a notícia, ele orou ao Senhor pedindo que aquilo não acontecesse. E ele foi atendido. Oxe, Rabá. Muitas vezes, amados, nós recebemos um diagnóstico, uma notícia, uma previsão e achamos que é o fim. E nós nos entregamos por completo, já que os nossos olhos não existe a menor possibilidade de mudança no quadro. A fim de melhorar essa ilustração, aquilo que nós estamos tentando dizer para você, eu gostaria de fazer uma pergunta. E se o rei Ezequias tivesse aceitado a sentença e não tivesse orado a Deus? O que teria acontecido? Qual teria sido o final dessa história, desse episódio? A resposta a essas perguntas é uma só. Ele teria morrido. O que mudou o quadro por completo foi a sua atitude, amados. Apesar de ter escutado a notícia de um profeta de Deus, que ele sabia que tinha todo o crédito, ele não se conformou. Ele não aceitou ele não se entregou. E ele lutou, amados, com a única arma que ele tinha na mão naquele momento, que era a oração. E essa oração, pelo grau de intimidade que ele tinha com Deus, chegou até o Senhor. Nós não temos a menor ideia do que está acontecendo com você. Eu não posso imaginar o que pode estar acontecendo com você. Eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo com você, que está aqui comigo nessa mensagem. Mas o que o rei Ezequias nos ensina é que nós não podemos desanimar, não podemos nos conformar, não devemos nos entregar. Nós devemos sim lutar com as armas que temos ao nosso alcance e buscarmos a Deus. Pedir a Ele que nos dê uma chance, que tenha misericórdia e mude a nossa situação. O final de qualquer história, amados, está nas mãos de Deus. O final da minha história, da sua história, de qualquer história, está nas mãos de Deus. E não nas mãos dos homens. E o fato real é que quando nós nos entregamos, aí sim nós estamos decretando o final de tudo. O desejo de Deus para mim e para você, amados, é que nós sejamos perseverantes, como eu gravei na mensagem esses dias. A perseverança. Você tem que usar, amados,
todas as armas que você tem disponível, dadas por Deus para lutar. Amados, eu tenho por hábito, toda palavra mal falada que eu recebo, eu anulo em nome de Jesus. Quantas vezes, amados, a gente vai no médico e recebe notícia ruim e eu falo, isso não me pertence. Em nome de Jesus eu não recebo isso. Eu não recebo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala assim, que Jesus já levou sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, curados. Tudo é possível ao que crê. O rei aqui, amados, nos dá um exemplo terrível. Terrível no sentido de abençoado, poderoso, do que nós podemos fazer através da nossa fé, através da nossa oração ao Senhor dos Exércitos. O que eu tenho para te dizer nesse dia é que, amados, não se entregue. Não aceite essas notícias ruins que tentam imputar na sua vida. Ore a Deus. A última palavra é dele. A última palavra é de Deus. Entre aquilo que o médico diz, eu prefiro ficar com aquilo que Deus diz a meu respeito. Faça isso, amados. Em nome de Jesus. Receba a sua cura. Receba a sua restauração. Receba a restauração em qualquer área da sua vida. Em nome de Jesus. Pai querido, amado e todo-poderoso, eu quero te louvar, te glorificar, te exaltar e te agradecer, Deus, por mais esse dia. Que mensagem maravilhosa, que exemplo que esse rei nos deixa, Pai. O rei, Senhor Deus, através de uma oração simples, fez, Pai, com que o Senhor mudasse um decreto, mudasse uma sentença. E nós queremos, Senhor Deus, aprender hoje com esse rei. E nós queremos orar ao Senhor, Pai, te pedindo, Pai querido, todo-poderoso, que o Senhor mude todo e qualquer decreto dado pelo homem na vida de qualquer uma dessas pessoas que estão comigo aqui, Pai. Se é um decreto, Senhor Deus, de morte por doença, eu repreendo em nome de Jesus e declaro, Pai, esse decreto quebrado, anulado, e declaro, Senhor Deus Todo-Poderoso, vida em nome de Jesus. Pai, eu quero, Senhor Deus, declarar essas vidas abençoadas. Eu quero declarar, Pai amado todo-poderoso, que toda palavra mal falada contra a vida de qualquer um desses meus irmãos, dessas minhas irmãs, desses meus amados, até mesmo, Senhor Deus, da minha vida, da minha família, eu quebro em nome de Jesus. Eu anulo, torno nulo, Senhor Deus, toda e qualquer palavra contrária e declaro, Senhor Deus, que sobre as nossas vidas permanece a tua vontade. E nós sabemos, Pai, que no Senhor nós temos cura, nós temos restauração. No Senhor, Pai amado todo-poderoso, nós temos prosperidade. Nós não temos falta de nada. Eu sei, Pai, que o Senhor transfere até do ímpio para o justo. Então faz isso, Pai, que haja transferência de riqueza do ímpio para a vida dos justos. Eu declaro, Pai, a vida de todos abençoados, abençoados e abençoados. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é o Senhor, Pai, que tem nas mãos, Pai, o poder. E nós queremos, Pai, te pedir, manifesta, Pai, nas nossas vidas. Traz, Senhor Deus, por visível tudo aquilo, Pai querido, todo-poderoso, que nós cremos que o Senhor já fez e já liberou para as nossas vidas. Nós repreendemos, Senhor Deus, e nós nos levantamos na autoridade do nome de Jesus contra todo o levante do inimigo e declaramos que ele vai soltar tudo aquilo que o Senhor já liberou para as nossas vidas em nome de Jesus. Nada
nada ficará retido em nome de Jesus. Eu quero, Pai, em nome de Jesus, abençoar a vida de todos, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós ouviremos, Pai, testemunhos de vitória, porque eu sei, Pai, que Tu és fiel. Haja cura em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que presença maravilhosa, amados. Beijo no seu coração. Até a próxima, em nome de Jesus.